Muito que bem, senhoras e senhores, meu nome é Vitor, estamos aqui em mais um episódio desse jornal. Dessa vez vamos aqui falar sobre a Champions, né? A famosa Liga dos Campeões da UEFA. É... A verdade é que ela anda bem movimentada esses últimos dias, tá? Eu acho justo a gente fazer um episódio aqui justamente apenas sobre ela, falando sobre esse campeonato, que a gente pode falar aqui abertamente que é o maior campeonato para um clube ganhar, né? Considerando que, claro, que o Mundial é mais um evento do que, de fato, um campeonato, né? Tudo isso tende a mudar, claro, graças ao Super Mundial que está chegando aí. Em junho, né? Vai ter vários jogos aí. Mas, ainda assim, a Champions ela continua sendo a mais tradicional, mais histórica, mais importante, pelo menos ali entre os clubes europeus, tá? Considerando também que você tem muitos clubes europeus que simplesmente desconsideram do Mundial, tá? É uma coisa que eu não concordo. Eu não concordo, eu acho que é a glória não só ali na Europa ali, né? Como também no continente europeu, como também no mundo, né? É o título que carrega justamente o peso de você ser o melhor time do mundo naquele ano, pelo menos. Mas, enfim, a gente vai falar aqui sobre a Champions. Bom, antes, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fiquem alertas aí aos próximos vídeos. Bom, para começar aqui, eu acho justo a gente fazer um pouquinho sobre a tabela da Champions, tá? A Champions esse ano, ela teve uma... ela tem um funcionamento bem diferente. Então, a gente tem muitos clubes, né, sendo adicionados aí por outras classificações, ajudando a você ter clubes de relevância menor participando, tá? Porém, cara, é visível a diferença de qualidade que esses clubes têm, tá? Vou pegar o primeiro aqui, é o Liverpool. Você já deve muito bem imaginar, porque atualmente, acredito que o Liverpool, a Inter também, o Bayern também, são os melhores times, né, no sentido... tem o Barcelona também, né, os melhores times no sentido rendimento, não só, claro, na Champions, como também na, nos seus campeonatos nacionais. Mas também você vê, claro, que outros clubes como a Juve, até o próprio Borussia, ou também o próprio Milan, né? Até o Real Madrid mesmo com o Mbappé, né? Não vem dando muito certo, né? O PSG também, quem diria, né? PSG. Então você tem grandes clubes aí que não estão rendendo tão bem, tá? O primeiro lugar aqui a gente tem o Liverpool, e aí, claro, comparando a tabela inteira, a gente tem o primeiro lugar aqui com o Liverpool com 18 pontos, tá? Últimas 5 partidas, as 5 foram vitórias. E é impressionante você ver que o último colocado, em 36º, é o Young Boys, com 5 derrotas seguidas, com nenhum ponto e um saldo de gols de menos 19, tá? Eles tiveram 6 partidas e 6 derrotas, assim, é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável para um clube profissional estar com esse rendimento. E assim, o Young Boys é até um time que você pode até considerar, como um time não de um grande porte, né? Porque até tomaram hoje do Stuttgart, tomaram 5, né? Um completo absurdo, né? Mas assim, você até pode pensar assim, é um time que ele não tem tanta relevância assim, no sentido de fato é, essa valorização do material humano. Você não tem, estão em nono lugar do Campeonato Suíço, tá? Mas você tem times também grandes, tá? Que estão aqui atrás. Você tem o Salzburg, você tem o Leipzig também, com bem pouquíssimos pontos. O próprio Girona, o Shakhtar. Aí o próprio Stuttgart também tá com 7 pontos aqui, tá bem abaixo. E logo acima do Stuttgart, em 25º, a gente tem o PSG. E, cara, é inacreditável, sabe? Esse time do PSG não vem dando certo. Não vem funcionando, tá? Estão em primeiro lugar na Ligue 1. Cara, mas a Ligue 1, meu amigo, você põe o Santos lá, o Santos vai render, sabe? Você vê claramente que os times da Ligue 1 são fraquíssimos, não tem... o Olympique de Marseille dá medo? Não dá. Um Mônaco, um Lyon, um Nice, não, você não tem. A verdade é que não é bem assim, tá? E você olha os jogadores até do próprio PSG, é visível como que o nível abaixou, né, cara? É inacreditável isso.
A gente teve o auge mesmo do PSG, o auge no sentido de terem os maiores jogadores, assim, no seu elenco. Você tinha, por exemplo, Hakimi, Messi, PSG, Hakimi, Messi, Mbappé, Neymar, Sérgio Ramos, Keylor Navas, Donnarumma. é, Aí, claro, você também é um elenco, e você tinha jogadores novos chegando que eram grandes promessas, como, por exemplo, o Renato Sanches. Também você tinha o. Aquele meio-campista, eu não vou lembrar agora. Eu não vou lembrar agora. Aquele meio-campista foi pro Bayern também, se eu não me engano. Enfim, você teve um auge absurdo que você. Claro, não auge no sentido rendimento, né? Isso é um fato, mas auge no sentido elenco, cara. Auge no sentido visibilidade. A verdade é que, pô, você trazer o maior jogador atualmente. É claro, eu acho que é o Cristiano Ronaldo, mas no sentido. Pô, pelo menos ali o segundo maior atualmente, com o terceiro, que seria o Neymar, pro seu time, cara, isso é uma coisa que ninguém espera. Ninguém espera, isso é fenomenal, é gigantesco, é de uma importância absurda. É claro que você pega, por exemplo, o Neymar, que ainda estava bem, mas o Messi já que já não rendia tanto, né? E uma dupla de, assim, consideravelmente velha, junto com, por exemplo, um Sérgio Ramos também, que não estava mais no auge, não era mais aquele absurdo de jogador. Jogadores como Renato Sanches, que foi um completo desastre. Jogadores como o Mbappé, que simplesmente carregava aquele time, mas tinha o problema do protagonismo. Então, a verdade é que o PSG teve a chance de brilhar, né? E não passou da Ligue 1, como sempre faz todo ano. E continua sendo esse time sem tanta relevância, pelo menos no sentido Champions, tá? Bom, aí, passando do PSG, a gente vai ter, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, a gente vai ter. O Dynamo, logo para cima, né? A gente vai ter, por exemplo, o PSV da Holanda, com 8 pontos. E olha só, hein, meus amigos. Quem te vi, quem te vê. Fala do PSG, fala mal do que os caras contrataram mal, que o time hoje é ruim. Porém, é inacreditável você parar para ver que o City está com 8 pontos, empatado com o PSV. Um ponto acima do PSG. Ah, mas não tá tão ruim. Cara, o City tá em 22º. Sim, está ruim. Está ruim, tá? É inacreditável. É inacreditável o rendimento que o Manchester City vem tendo aí durante esse ano, tá? É uma coisa que é muito difícil de acreditar, porque eu falo abertamente pra vocês, cara, o elenco que o City tem é um elenco, assim, surreal. Surreal. Eu não sei de verdade se é melhor que o Real, tá? Hoje, eu não sei. Eu não sei te dizer. Porque com a vinda do Mbappé, cara, muita coisa mudou. E o time do Real, ele virou, cara, uma hegemonia. Já era, e veio uma hegemonia absurda, né? Eu sempre falava que, pô, eu não confiava muito nesse time do, do Real Madrid, pelo simples fato de que parecia que era mais uma aposta. Os jogadores eram mais uma aposta. Você não tinha tanto aquela relevância, né? Por exemplo, o Real Madrid de 2017, 16, com Marcelo, Casemiro, Cristiano Ronaldo, Bale. Não era esse time. Não é esse time. Você tinha mais moleque. Eu vou falar mais pra frente sobre o Real Madrid, mas, enfim, justamente eu chegava aqui e facilmente ano passado eu falaria que o time do City é melhor que o do Real. Porém, hoje as coisas parecem que estão mudando, tá? Mas ainda assim, é um absurdo você ver o City na situação que tá, não conseguindo render bem, tá? É inacreditável, é uma coisa que é até um tanto quanto difícil de se imaginar, vindo do Manchester City. Manchester City, por exemplo, com o Guardiola tá ficando maluco, sabe? Vocês viram aí no último jogo que o Guardiola saiu com a cabeça toda arranhada realmente, cara, de dor de cabeça mesmo, sabe? É um time que você não consegue encaixar, você não consegue arrumar. O que é estranho, porque o Guardiola é um técnico super renomado, é um técnico que tem um conhecimento da sua equipe,
que sabe muito bem como treinar o Manchester City, porém que não vem rendendo, tá? Se a gente for pegar aqui o elenco do City hoje, a gente tira alguns jogadores. Perderam, inclusive, hoje pra Juve, tá? 2-0. Mas eu vou falar sobre a, eu não vou falar sobre a rodada. Esse episódio aqui vai ser apenas sobre a Champions em si, tá? É claro que essa Champions que eu tô falando, a tabela atualizada de hoje, é baseada na rodada sexta. Mas eu vou falar da rodada 6 apenas no próximo episódio, tá? Então, enfim, a gente tem jogadores como o Haaland, Rodri, De Bruyne, Foden, Savinho também jogando muito na seleção brasileira e no City. A gente tem, por exemplo, o Gundogan, né? Uma baita de uma experiência vindo do Barcelona. O Kyle Walker também, por exemplo. Doku também, que vem salvando muito o time. O Grealish, né? Além, claro, do Ederson, o Vardiol, Ake, Bernardo Silva, Stones, Rubem Dias, o Akanji. É um elenco que ele não mudou muito. Até o Ortega também, goleiro. É um elenco, cara, que ele não mudou muito. Ele não mudou muito do ano passado, do time que foi campeão da Champions pra cá. Ele de fato não mudou muito, sabe? Não mudou. Porém, o rendimento vem sendo bem diferente. O City vem sendo ruim no campeonato inglês e vem sendo ruim na Champions. Então, assim, é uma atenção que tem que ser dada, tá? É... Pô, é estranho, de fato, é muito estranho você ver o City nessa situação, tá? Eu confesso que eu não sou torcedor de nenhum clube internacional, então eu não vou chegar aqui e falar que, eu fico feliz, né? Eu sou a favor do futebol. E, na verdade, o que eu fico feliz é não ver no Real ganhar de novo, porque a Champions, porque, cara, todo ano o mesmo time é sacanagem, tá ligado? Ainda mais o Real, cara, que vocês sabem muito bem que tem mérito, tem, mas, cara, não é tudo isso, tá? Não é. é... A minha impressão é que o Real ele lembra um pouco o Palmeiras mesmo, no sentido de que ganha, mas não é aquele time de se encher os olhos. Não é, cara, não é. Claro, essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Mas, assim, de verdade, eu esperava que o City estivesse tendo um rendimento muito melhor, levando em consideração, claro, o time, né? Levando em consideração aqui a temporada deles a temporada passada deles e a temporada da Champions também, né? Que eles conseguiram ganhar, enfim. É uma questão aí bem complicada. Bom, aí passando, por exemplo, do City, quem que a gente vai ter? Calma aí, deixa eu olhar aqui. É... Peraí. A gente vai ter o Celtic e o Real Madrid. Quem te vi, quem te vê, meu amigo. Uhum. O Real Madrid é válido destaque, claro. O PSG, no atual momento, não vem se classificando para nada, tá? Porém, o City vem se classificando para a Europa League e aí, claro, o G8 para de fato para Champions, né? Mas assim, cara, peraí, Europa League, eliminatórias? Aí é uma boa pergunta, viu? Eu achava que era para Europa League. Por fim, mudou. Possivelmente vai. É outra coisa, não é para Europa League que nem era na antiga Champions, né? Quando tinha a fase de grupos. Mudou, tá bem diferente. Vamos ver como é que vai ficar. Mas olha só. A gente tem então, por exemplo, é, o Real Madrid. Cara, olha só. O Real Madrid hoje, ele tem um elenco melhor do que o do ano passado. Isso é inegável. Isso é inegável, tá? O time é bom. O time é bom. Você tem jogadores como. Deixa eu pegar aqui. Ó, Mbappé, Vini Júnior, Bellingham, Brahim Dias, o Valverde, Dani Ceballos, que tá velho, mas faz feijão com arroz. Arroz com feijão. Rudiger, Tchouaméni, zagueiro. Lucas Vasquez, Fran Garcia. Esse Fran Garcia eu não conheço. E o Courtois. Cara, assim, é um elenco bom, tá? Eu vivo falando aqui e eu repito, cara, o Mbappé, ele é o exemplo de jogador, tá? Pra mim, o Mbappé, ele tem qualidades, cara, que muitos outros jogadores não têm. E eu falo pra você, cara, que o Mbappé, ele tem completa capacidade de ser
Talvez hoje eu não sei, né? O rendimento dele não tá bom. Mas, pelo menos há 1, 2 anos atrás eu falava, mano, o Mbappé ele tinha a capacidade de ser um jogador pica, nível assim, Neymar, tá ligado? Ele tinha, Cristiano Ronaldo, Messi, ele tinha essa capacidade. Gente, o cara já ganhou 2 Copas do Mundo, sabe? Quase com a mesma idade do Pelé. Não, duas. Duas, não foi uma só. Foi uma só. Mas de qualquer forma, ganhou. E assim, cara, ele sendo protagonista. Ele quase ganhou a segunda agora nessa última Copa do Mundo que teve, sendo protagonista. Foi ele que arrancou o desempate. Então, assim, você sabe que o Mbappé ele tem uma qualidade absurda. Ele é um centroavante nato. Ele tem o faro de gol. Ele tem o que jogadores como Ronaldo tinha na época, Romário tinha na época, que é ser chato lá na frente, ter impulsão e ter velocidade, e ter tudo. O que o Mbappé não tem? O Mbappé ele tem altura, claro, não é. Nossa, que absurdo, mas ele sabe, ele tem impulsão. Acima de tudo, ele tem impulsão, mesmo não sendo tão alto. Ele tem a velocidade, ele tem o chute colocado. Ele tem tudo, tudo, até o físico. Físico ele tem, tá? E pegou o melhor time possível pra ir, que é o Real Madrid. Que precisava também, desde o Benzema, o Real ele. Vamos lá, vamos lá. Aí entra aquela questão, né? Entra uma questão aí muito filosófica. Se precisava, eu não sei. Mas era bom. Tá? Depois que o Benzema saiu, o Rodrigo ficou por um tempo fazendo ali um falso 9. Acabou, claro, sendo ali o principal jogador de ataque, ali junto com o Vini Júnior, por exemplo. Vino Bellingham, por exemplo, também permaneceu lá. E você tem o Mbappé vindo, junto com o Hendrick. Você tem o Mbappé vindo. E o Mbappé, cara, desculpa. Se tem um jogador, se tem um jogador que vem pra ser titular, é o Mbappé, cara. O Hendrick, ele não tem o que fazer. Ele tem que ficar quieto. E ele sabe que ele tem que ficar quieto, porque, cara, o Mbappé é um absurdo. Absurdo, absurdo. Ah, mas o Haaland. O Mbappé ele tem mais qualidade que o Haaland. Pode ter números menores, mas ele tem mais qualidade, tá? Muito mais. Eu gosto muito do Haaland. É um jogador diferentíssimo. Diferentíssimo, mas ele não tem a mesma qualidade do Mbappé. Isso é inegável, tá? Então, assim, vamos ver como é que o Real ele vai se restabelecer, porque precisa, vem tendo um rendimento péssimo, tá? E precisa, claro, mudar. Precisa contratar não, precisa se restabelecer, o Ancelotti reunir a equipe, mudar as táticas e ver se o time começa a render, porque tá difícil. Até pro Barça eles estão apanhando, tá? Pra você ver como que a temporada ela muda muita coisa. E eu vou falar ainda do Barça, tá? Podem ficar tranquilo aí, ser torcedor do Barcelona que mora em Piauí. Bom, a gente tem o Bruges. Gosto muito do Bruges, eu tenho um sentimento muito forte pelo Bruges. Desde a época ali que pegou o PSG ali, com o Lang e tal. É um clube que chegou muito longe, lutou, pena que não classificou naquela época. Mas é muito legal ver o Bruges aí, bem. E, cara, consideravelmente bem, né? Na frente do Real Madrid, do City e do PSG, misericórdia. Se isso não for bem, eu sou maluco. Aí tem o Feyenoord aqui com 10, junto com o Sporting, Mônaco, Benfica. Aí tem a Juve. A Juve é outra coisa, tá? A Juve ganhou do City hoje, legal, mas assim, precisa se concentrar. Tem bons jogadores, isso é inegável, tá? Jogadores como, por exemplo, Arthur Meia, Vlahovic, Bremer, Douglas Luiz aí, ó. 2 jogadores da seleção brasileira. Bremer, Douglas Luiz, jogadores nesse sentido. É, Aí, claro, né? Você tem um outro ali, por exemplo, o próprio Danilo. Danilo vai sair, querendo ou não. Calulu, zagueiro, também bom jogador. Fagioli também, bom. Né? O Locatelli. Você tem aí bons nomes, tá? Tem tudo pra vir aqui, cara, e ir bem na Champions, tá? Claro que não vem sendo um time tão bom, tão com um super rendimento ali na Série A, mas, assim, o jogo é jogado, a Champions é outra coisa. Pode ser um time copeiro e vamos ver o que que vai dar, tá? Aí a gente tem o Atalanta, logo acima o Milan, certo? E o Milan e o Atlético de Madrid empatados com 12 pontos, cara.
O Atlético de Madrid, cara, até um tanto engraçado você ver, né, mano? Você pega jogadores como Gallagher, Griezmann, Julian Álvares, Simeone, Sorloth também, Oblak, Depou, Lenglet. Nossa, Lenglet tá jogando ainda. Coque, Correa. Gente, o Correa, tá? Também, dessa Argentina. O Marcos Llorente também. Lemar, Witzel, belga, né? Jogadores aí, cara, com uma baita experiência, um baita de um. É um timezinho legal, cara. É um timezinho bonito, tá? Ali também não é à toa que tá acompanhando o Real e o Barça. Tá em terceiro ali na La Liga. Eu acho que tem tudo aí pra, sim, disputar Champions. Eu acho que assim, a gente pode falar que pelo menos ali a partir da Juve, as coisas estão começando a ficar um pouquinho melhores, né? É um time que vai começar a disputar as coisas a mais, tá? Eu confio muito no Atlético Madrid, né? À toa que ele tá aqui, a um ponto de estar no G8, né? Então, é um time muito interessante. É até interessante a gente ver que a gente tem, por exemplo, o Borussia, o Bayern, o Atlético de Madrid e o Milan. Quatro equipes aí que são grandes entusiastas aí da Champions, ambos empatados com 12 pontos. E ali na ordem ali, 12º, 11º, 10º e nono. Cara, e aí, né, até engraçado a gente ver times como o Lille, esses Stade, esse Stade Brestois aqui, confesso que nunca vi na minha vida. Aston Villa, Leverkusen. Eu não vou colocar o Arsenal, porque o Arsenal já vem sendo um time bom há muito tempo, mas. Cara, o Leverkusen. Tá, o Leverkusen também, a gente pode colocar. Agora sim, Aston Villa, esse Stade, o Lille, esses times estão na frente, estão no G8, tá? Inclusive, o segundo artilheiro da Champions é o David, do Lille mesmo, tá? Cara, é inacreditável. É inacreditável você parar pra ver isso. Eu acredito que é porque os clubes, os grandes clubes estão ainda se restabelecendo, não estão indo com tanta impulsão, sabe? Tem muito campeonato ainda, tem ainda como se classificar. Eu acredito realmente que é, é mais uma impulsão. É mais uma impulsão do que de fato um rendimento. Mas é muito interessante ver que esses times estão na frente, enquanto times como Bayern e Borussia estão atrás. Cara, o Bayern, por exemplo, é inacreditável, sabe? O elenco que o Bayern tem é muito bom, são líderes, né, do campeonato nacional deles. Jogadores como Kane, Musiala, Neuer, Miller, o Afonso Davies, lateral, Kimmich, que é volante, mas agora vem jogando de lateral. Palhinha, Sané, Pavlovic, Goretzka. A gente tem, por exemplo, Kim Min-jae, que é o zagueiro, que foi muito criticado, mas é um bom jogador. Coman, Gnabry, né, jogadores mais velhos aí, mais identificados com o clube. O Pamecano. É inacreditável. É um time bom. É um time bom. E o Bayern vem apostando muito na juventude, né? Você vê jogadores aí, por exemplo, como o Musiala e, e até, por exemplo, você tem de fato a permanente, o Olise também aqui, né? O Meia, esqueci de falar dele. Então, você vê jogadores muito novos que servem também como grandes apostas, né? E o Musiala a gente sabe muito bem que, cara, é um jogador também fenomenal, tem uma qualidade absurda. A gente viu, por exemplo, na própria Alemanha mesmo jogando na seleção. Deve ser titular porque o moleque joga muito. E, enfim, acredito que o Bayern ele vai voltar a render. É só real questão de tempo. Aí a gente também tem a Inter que até esses dias era líder, agora não é mais, tá? Acredito que é um baita do elenco também. Não tenho muito que. Só dos caras ter. Os caras simplesmente têm Lautaro Martinez, que foi roubado, era pra ter sido o melhor lá do campeonato The Best lá. O melhor centroavante não foi, né? Mas assim, é simplesmente incrível. O Lautaro ele tem muita qualidade. Ele é um exemplo de centroavante, vem jogando muito na Inter, tá? Isso é inegável. Isso é inegável, tá? Mas enfim, vamos ver aí também como que vai ser o rendimento da Inter, né? A Inter que eu acredito muito. A gente sabe muito bem que chegou, né, recentemente aí. Vai, em 2 anos. Chegou ali na final da Champions.
Perdeu pro City, mas, cara, foi um jogo pegado, foi um jogo que até a própria Inter jogou, mano, visando, cara, realmente vencer, né? É que teve alguns erros individuais que realmente acabaram atrapalhando, mas ainda assim é um bom time, tá? Bom, falando agora dos próximos, a gente tem o Aston Villa, o Leverkusen que vem muito bem na Champions, tá? O Xabi Alonso mexeu naquele time, por exemplo, com o como que é aquele bem? O Wirtz, a gente tem o Boniface também, vem jogando muito, Mukiele, Terrier, ponta, né, francês, Frimpong, lateral direito, Grimaldo, lateral esquerdo, muitos bons jogadores, tá? É, é uma equipe, cara, que ela entrosou muito bem. Tapsoba também, Fofaná, é uma equipe que ela entrosou muito bem, tá? E o Xabi Alonso vem fazendo um ótimo trabalho, né? Tô que eles foram campeão alemão, em cima do Bayern. E vou te falar, tá? E vou te falar, tão ainda em cima nessa Bundesliga aí. Tem chance, tá? Não tá tão. É claro, de 26 para 33 tem uma diferencinha, e até que o Etihad tá na frente deles, mas tem chance, tá? Tem chance, jogo é jogado e vamos ver como é que vai ser o Bayer Leverkusen aí na Bundesliga. Mas na Champions tá muito bem, tá em quarto lugar, não tem muito o que reclamar. A gente tem o Arsenal, cara, o Arsenal, velho, que é incrível essa recuperação deles, tá? É um clube aí que já faz uns 2 anos, pra falar a verdade, que vem se dando muito bem na Premier League, né? Tô que tá em terceiro lugar. E, cara, com futebol muito bem jogado, com novos jogadores, porém também jogadores experientes, como por exemplo o Sterling, Timber, Rice, ou jogadores novos, como por exemplo o Saka, o Odegaard aí, que está entre as grandes promessas aí do mundo futuramente. Até, por exemplo, o Gabriel Magalhães mesmo, jogador de seleção brasileira, a gente pode falar aqui, ou jogadores velhos como Jesus, até o Martinelli, pode considerar consideravelmente velho, né? É muito legal ver o Arsenal se reestruturando, tá? É um time gigantesco, é um time que merece estar onde está, disputando o Champions League, mesmo que muita gente não valorize, tá? Tire sarro, mas, cara, vem sendo uma pedra no sapato do City aí, até quando o City é campeão inglês, o Arsenal ele vem ali, claro, pipocou no final do último campeonato, mas é um time gigantesco, tá? É um time gigantesco. E chegamos no queridíssimo ou odiado, né? Dependendo de quem esteja ouvindo isso. O Barcelona. Cara, o Barcelona, assim, ele vem fazendo uma temporada fantástica. Fantástica, eu posso falar aqui, tá? Eu não esperava isso. Eu, como um apreciador de futebol, eu não esperava que o Barça estivesse tão bem assim. E eu venho me surpreendendo, tá? Claro, grande parte do rendimento vem se dando graças ao Lamine Yamal. Lamine Yamal que esse jogador é milagroso. É impressionante o estrelismo que esse jogador tem, tá? E aí você tem jogadores como o Yamal, o Leva, Rafinha, Dani Olmo, Chesney, goleiro, né, o Gavi. Não é tudo isso, mas tá, é bom jogador. Pedri, bem melhor que ele, mas tudo bem. Ansu Fati, o De Jong também, Frank De Jong. é, o Araújo, zagueiro, que eu gosto, muita gente critica, mas eu gosto do Araújo. Tem muita qualidade. Ferran Torres como reserva ali. Baldé também como reserva. Lá faz lateral, zagueiro, faz lateral também. Grandes esperanças, grandes jogadores, tá? É claro que é aquilo que eu falo pra você. É aquilo que eu falo pra você, tá? A gente não pode falar que é sorte, que é cagada, que ninguém entende, que é um elefante em cima da árvore, por que que o Barcelona tá aí. A gente não pode falar. Mesmo que eu não esperava, cara, o Barcelona vem amassando na La Liga, vem jogando como gigante e vem jogando bem a Champions. Só não vem jogando mais que o Liverpool, que o Barcelona é um monstro na frente dele, que é o Liverpool, que vem jogando muito mais, mas ambos vêm rendendo muito bem, tá? E o Barcelona se rejuvenesceu, essa é a realidade. Se tem um problema que o Barcelona tinha, né?
era justamente você não ter jogadores jovens. E aí você ter agora Lamine Yamal e Rafinha, que ambos são jovens, um em cada ponta, cara, é surreal, né? É simplesmente inacreditável. O Lamine Yamal joga muito, um grande, bom jogador. Rafinha também cresce, né? Cresceu agora no Barcelona, vem jogando muito bem. Na seleção não joga porque eu vou falar ainda, vou gravar um episódio da seleção ainda até o fim desse ano. Mas assim, o Rafinha no Barcelona é um absurdo. É inacreditável que baita jogador é o Rafinha, tá? Exemplo, exemplo. Cara, se vai ganhar a Champions, eu tenho as minhas sinceras dúvidas, porque é, tem muito time forte, tem muito time com potencial, e a gente não sabe muito bem como que vai ficar. Você não sabe se o Yamal vai estar tendo um baita resultado, porque a verdade é essa. É, claro, parte também por causa do técnico, o novo técnico que chegou pra eles lá, que organizou a casinha, mas você não sabe se amanhã o Yamal não render tão bem, se o time vai, todo o contexto geral, render. Não dá pra saber isso, né? Então existem muitas variáveis pra chegar aqui e afirmar que o Barça vai, vai chegar longe, sabe? Eu falo que é, existem grandes times na luta, como por exemplo o Bayern, Borussia, e times que já estão bem mais acostumados, vocês sabem muito bem disso, a estar disputando uma Champions, pelo menos nos últimos 5 anos aí. A gente tem times aí muito mais dentro aí desse, dessa chave aí, desse campeonato chamado Champions League, tá? Então eu não sei dizer realmente se o Barça vai chegar longe ou não, mas é um baita de um time e vem tendo um futebol pra chegar longe, tá? E aí, por último, mas com certeza mais importante, que é o Liverpool, tá? O Liverpool, cara, é inacreditável. Irmão, o Liverpool simplesmente é líder da La Liga, líder da Premier League e líder da Champions. Acabou. 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 Tá? Você tem jogadores que já permaneceram lá, como Salah, Van Dijk, Luis Dias, Darwin Núñez, Alexander-Arnold, Alisson, Konaté, Diogo Jota, Gakpo. Não, Gakpo não. É, Gakpo também a gente pode colocar. Até o Gomes. Jogadores já velhos e jogadores novos, tá? Como, por exemplo, o próprio Gravenberch, que, claro, não é tão novo assim, mas eu digo, ele não tem a mesma, digamos que, o mesmo laço que o Salah, por exemplo, tem no Liverpool. Então eu considero ele praticamente novo, né? E até, por exemplo, o próprio Chiesa, tá? O Chiesa meu irmão, é assim, o jogador, tá? Chiesa é o jogador, ele é o exemplo de jogador. Joga muito, meu parceiro. Joga muito italianinho aí, tá? Cairia bem na seleção brasileira, hein? Você é louco. E o Liverpool vencendo essa máquina aí de vencer, tá? A gente vê aí claramente que vem sendo líder, né? Não só do campeonato mais difícil do mundo, que é a Premier League, como da Champions, né? A Copa mais difícil do mundo, que é justamente a Champions. E vem fazendo por merecer. Salah vem jogando muito. Cortou o cabelo, voltou a jogar, tá? Porque já tinha. Cabelo grande já não tava tão bem, né? Os últimos rendimentos aí que teve. Mas assim, simplesmente surreal. Surreal. Vem merecendo. Acredito que chega longe, o que é até estranho, tá? Porque não é normal, assim, pelo menos nos últimos anos, a gente vê o Liverpool chegando longe numa Champions, tá? Era algo muito difícil. Se eu não me engano, a última vez que eles ganharam foi em 2019, né? Que pegaram o Flamengo no Mundial. Com quem? Quem que era o centroavante do Liverpool? Pois é, exatamente Robert Firmino. Cara, assim, Roberto Firmino, é impressionante. Você vê que faz muito, meu amigo, faz muito tempo. Eles acham que eles perderam uma final, foi pro Real, né? Na Champions. Quando que foi? Quando que foi? Que agora até esqueci. Ah, eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar. Mas assim, não é fácil, não é tão recente você ver o digamos que o Liverpool estar
indo tão longe assim numa final, pelo menos nos últimos anos, tá? A gente vê eles voltando, claro. A gente teve, claro, uma hegemonia muito forte aí do City, do Real Madrid, do Bayern. E é muito legal ver o Liverpool. Faz aí uns bons anos, uns 2 anos aí, pelo menos 3, que o Liverpool ele não tem tanta relevância. Então é legal ver aí o Liverpool aparecendo de novo e sendo aquela pedra no sapato para os outros times aí que também vão disputar, tá? Mas enfim, é isso aí. Eu acredito que a gente pode já terminar, encerrar, né, por aqui de fato. Que. Ah, é verdade aqui, ó. Foi a 2020, a temporada 21-22 que o Liverpool chegou na final e perdeu pro Real Madrid, tá? Mas faz um tempinho aí já. Faz um tempinho. E é bom ver em 24 o Liverpool de volta. Mas, gente, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para os próximos episódios, valeu? É isso aí, muito obrigado. Vou lá. Até mais.